Olá pessoal, vou fazer um resumo da aula que a gente teve hoje, porque teve gente que não participou da aula, teve gente também que pode ter participado e não conseguido entender. Vamos tentar mais uma vez. A gente viu sobre a classificação do movimento. O movimento pode ser classificado quanto à trajetória, curvilíneo ou retilíneo. Também pode ser classificado quanto ao sentido do movimento, progressivo, quando afasta da origem em direção à trajetória, ou retrógrado, quando vem para a origem ou vai afastando da origem contra a trajetória. O movimento também pode ser classificado quanto à variação da velocidade, em acelerado, quando a velocidade vai aumentando, em retardado, quando a velocidade vai diminuindo, ou uniforme, quando a velocidade é constante. A gente tem aqui na página do seu livro um gráfico que explica isso. Olha o gráfico dessa página aqui, ó. Tá vendo? A velocidade vai aumentando. E esse movimento é acelerado. A velocidade vai diminuindo. Esse movimento é retardado. A velocidade constante, esse movimento é uniforme. Pode ser desse jeito para progressivo ou pode ser desse jeito para retrógrado. Lembrando que quando o movimento é retrógrado, a velocidade aparece com sinal negativo, porque ele está indo contra a trajetória. No movimento uniforme, a gente tem um movimento com velocidade constante. E esse movimento a gente pode encontrar a função horária do espaço, porque se a velocidade é constante, ela não varia com o tempo, a gente pode determinar através da função o espaço em que o veículo se encontra se a gente tiver a velocidade e o tempo. A gente sabe que velocidade é a variação do espaço, variação do tempo, que variação é final menos inicial. Se a gente pegar essa variação do tempo, que está dividindo, passar junto com velocidade e multiplicando, a gente tem S menos S0 igual velocidade que multiplica variação do tempo. Geralmente quando começa o movimento, começa no tempo zero. Então esse tempo a gente pode tirar. Então a gente fica aqui S menos S0 é igual a VT. A gente pode passar esse S0 para o outro lado como sinal positivo. Então a gente tem a função horária do movimento progressivo, que é S, S0 mais VT. E para o movimento retrógrado, S, S0 menos VT. Por quê? A velocidade para movimento retrógrado ela parece negativa. A gente pode construir os gráficos e encontrar velocidade ou o espaço através dos gráficos. Se a gente for ver o gráfico da velocidade, o gráfico de espaço e tempo, a gente tem a velocidade. Como que a gente vai calcular? A gente sabe que velocidade é variação do espaço dividido pela variação do tempo. A gente vê no gráfico a variação do espaço, que está aqui nesse eixo, e a variação do tempo, que está nesse eixo, e temos um ângulo aqui. Então, esse eixo, que é o cateto oposto, dividido por esse, que é o cateto adjacente, a gente encontra a tangente. Então, a tangente de A, que é o ângulo, é ΔS por ΔT, que é a mesma coisa da velocidade. Então, eu posso dizer que a tangente de A vai ser a minha velocidade. Eu consigo encontrar a velocidade a partir de um gráfico de espaço e tempo. Se eu tenho um gráfico de velocidade e tempo, eu consigo encontrar o meu espaço, entendeu? Olha lá, gente. Gráfico de espaço e tempo, eu acho a velocidade. Gráfico de velocidade e tempo, eu acho meu espaço. Por quê? Porque, vamos dizer, aqui tem um gráfico com velocidade constante. A velocidade não aumenta nem diminui. Então, varia aqui, a velocidade não muda, e aqui vai variando o tempo. Então, se eu tenho essa velocidade aqui, e que é o valor dela que está aqui, e eu tenho a variação do tempo, esse lado vezes esse lado, eu tenho uma
que é velocidade vezes o tempo, e é a área. Então, nesse caso, o meu espaço vai ser calculado através da área, que pode ser um triângulo, pode ser um retângulo que está aqui, ou poderia ser um quadrado, se estivesse por aqui. Posso calcular a área também, que é base vezes altura. Às vezes aparece dessa forma aqui, ó, o gráfico de velocidade e tempo. E a velocidade, tá vendo que ele não começou, a velocidade já começou, passou aqui na origem, uma velocidade já maior. Eu posso calcular meu espaço através da área, que nesse caso vai ser a área de um trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E às vezes a velocidade varia dessa fórmula aqui, ó. Dessa fórmula aqui. Então, meu ΔS vai ser igual à área, e a área nesse caso vai ser de um triângulo, entendeu? Que é base vezes altura sobre 2. Então, a gente calcular o espaço percorrido a partir de um gráfico de velocidade e tempo, a gente tem que ver o comportamento da velocidade. Se a gente vai usar a área de um trapézio, a área de um triângulo, ou a área de um quadrado ou de um retângulo. A área pode, como está dito aqui, a área pode ser um quadrado, um retângulo, um trapézio, dependendo da classificação do movimento. Por quê? A velocidade, ela pode ser constante, a velocidade, ela pode ir aumentando com o tempo, se for movimento acelerado. A velocidade pode ir diminuindo com o tempo, se for movimento retardado, ok? Outra coisa que a gente aprendeu na aula foi encontro de corpos ou de veículos e ultrapassagem no movimento uniforme. O ponto de encontro equivale a igualar a função horária dos corpos. Ou seja, se você tem um corpo, o corpo partiu da origem. Origem é espaço igual a zero. Espaço inicial, S0 igual a zero. E foi a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Qual que é a equação horária desse movimento? Então, a função horária é S igual a S0 mais VT. Dizer que a função horária está dizendo que é em função do tempo. Então, qual que é meu S? S0 vai ser zero, então eu posso tirar, porque partiu da origem. A velocidade eu disse que é 10 metros por segundo vezes o tempo. Com essa equação eu sei onde o espaço o móvel vai estar no seu espaço final em qualquer instante que eu quiser. 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Então a gente tem que aprender a calcular a equação horária dos veículos em função do tempo. E calcular a equação horária significa a gente encontrar o S0 e a velocidade. Do gráfico a gente pode encontrar nesse gráfico, e a gente pode encontrar também desse tipo